Banqueiros e banqueiras, sejam muito bem-vindos ao Bancão Simplifica, Matheus. Charles, é um prazer estar aqui novamente e hoje, detalhe, né? Quer saber de meio de pagamentos, Open Finance, Pix, estruturação do Pix, sobre tokenização, sobre stablecoins. Stablecoins, cara, assunto do momento, hein? É aqui no Bancão Simplifica, no canal do Bancão. Então você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá um joia, compartilha, comenta. Mandem todos os grupos de WhatsApp que vocês puderem aí. Exatamente, Charles. Hoje tá imperdível. Mas antes de tudo, enquanto batemos das regras... O Bancão entrega a solução de hoje é voltada para stablecoins, é isso? Exato. Cross-border também. Charles, hoje vai ser... Pagamentos internacionais. Hoje vai ser uma loucura. Estamos com quem? Eu vou ler o currículo dele aqui. Hoje nós estamos recebendo meu queridíssimo amigo Nilson Alves. Ele é founder e CEO do Onda Finance, um banco digital. Em cripto está transformando, Charles, o jeito como as empresas lidam com pagamentos internacionais. Nilson, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Nilson. Ok, obrigado, que isso, é um prazer estar aqui com você, espero que a conversa hoje seja bastante interessante para todo mundo aí que são os banqueiros e banqueiras. Banqueiros e banqueiras que estão em casa aí, acompanhando. Legal, parabéns pelo programa, então estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que é a Onda Finance, mas também um pouquinho do que a gente faz e... Então já começa falando pra gente, cara, de onde que veio a iniciativa da Onda Finance? Foi um instalo, foi uma construção? Como é que você teve essa sacada de trabalhar? O que a Onda Finance faz? Vamos começar primeiro por aí. Tá bom. A Onda Finance, ela é uma conta internacional digital. O que a gente auxilia? A gente auxilia os nossos clientes que são basicamente clientes PJs, né? São corporates e clientes private, indivíduos de alta renda, family offices, que buscam estruturação de pagamentos em grande volume, ok? Mas mais do que isso, ele está internacionalizando a empresa dele. E a gente facilita essa internacionalização. Enquanto os grandes bancos encontram uma certa dificuldade de prover esse serviço para o médio, a empresa média, né, o que chama de mid-market ou middle market, ele tem a dificuldade de prover esse serviço e o middle market ainda não tem o volume necessário para conseguir acesso a um banco internacional que vai abrir contas para eles em vários países e ele vai poder operar aquilo de um único lugar, ele vem até a Onda Finance. E a gente auxilia ele e entrega para ele uma conta, abre uma conta, uma aplicação, ela é multimoeda, são mais de 13 moedas, o cliente pode realizar os pagamentos cross-border utilizando corredores stablecoin, fugindo um pouco dos custos tradicionais, como por exemplo os custos SWIFT, e eu faço isso de forma mais rápida. E na hora que ele vai consumir gastar esse dinheiro que ele tem ali armazenado, a gente emite para ele um cartão proprietário um cartão Visa, na verdade, que ele pode utilizar em qualquer estabelecimento Visa. É um cartão internacional, emitido fora do Brasil, dolarizado, e que na hora que ele vai pagar a fatura, ele pode fazer o pagamento vindo de uma stablecoin. Caramba, cara. Então é uma coisa legal. Né? Trazendo a stablecoin pro dia a dia das pessoas, né? Porque é algo que a gente vê que alguns países já acontece no Brasil. Ainda tem algumas cidades, alguns municípios que a gente sabe aí que tem essa iniciativa. Exatamente. E Nilson, quando eu comecei a olhar ali um pouco mais daquilo que você faz, né? Olhar toda essa estrutura da Onda, eu já me deparei ali já no nome. De onde que surgiu Onda Finance, o nome propriamente? Cara, eu podia ter trazido aqui o meu sócio, o Renato. Ficou o recado, Renato. Abraço, Renato. Venha participar aí da próxima edição conosco aí, cara. Você Com já certeza. tá convidado já, viu? Hoje ele tá numa operação grande, então eu não pude tirar ele da mesa, não. O Renato é o meu sócio, a gente fundou a Onda Finance em 2023. Hoje eu opero e chamo de diretor executivo, a gente não tem a função muito de falar que eu sou CEO, eu não sou uma empresa, eu tenho 20 funcionários, né, 20 e poucos funcionários, no grupo como um todo tem 23, envolvendo já o board, a gente é uma estrutura muito mais complexa que eu vou explicar para vocês. E o Renato trabalhou comigo, eu estava, depois de sair do setor de Big Techs, né, ter passado um tempo, a gente vai falar Microsoft, IBM, eu entro no mercado de blockchain com uma tecnologia proprietária de uma startup que me convidou para liderar aquela startup, e eu precisava de um cara de operações, conheci o Renato e convidei o Renato então para trabalhar em conjunto com a gente nessa fábrica de software que trabalhava com blockchain proprietária e outras aplicações, como operações. O Renato veio da formação, a formação dele é engenharia civil, construiu prédios, shopping centers, casa, ele começou, né, começando do básico, e o negócio dele, cara, ele fala isso muito, espero que um dia ele venha aqui, é ganhar dinheiro no parafuso ali, no valor do parafuso. Então ele é um cara de operações que eu precisava, eu não sou uma pessoa de operações assim nesse nível de controle, então a gente se juntou, a empresa que a gente estava trabalhando em conjunto, ela tomou um direcionamento
para seguir mais para o caminho de trabalhar na parte de gambling, explorar esse cenário mais de Pix, que vocês também estão bem acostumados aqui, em grandes volumes de Pix e tudo mais. E eu queria mais seguir o caminho dos pagamentos cross-border, a parte que envolvesse stablecoins, câmbio, transição de grandes volumes, como mover grandes volumes. E aí o Renato, com a ideia, falou, Nilton, isso é um negócio legal, nós temos clientes para isso, vamos seguir à frente nesse sentido. Aí nós fizemos uma saída dessa startup e montamos a Onda. De onde vem o nome da Onda? Então um dia o Renato me liga, né, e fala, cara, qual vai ser o nome da empresa? Então nós estávamos já começando a abrir a empresa, qual vai ser o nome qual é o nome da empresa? E normalmente você faz aquele estudo de marketing completo, né, qual vai ser o nome da empresa? Eu falei, Renato, vai ser Onda. Onda Finance. Você falou, por que Onda, cara? De onde você tirou essa ideia? Eu falei, Renato, é Move Money Overseas. O dinheiro vai mover de um país para o outro, né, através das ondas. E não é só onda marítima ou onda de ar, é onda de energia, é onda sonora. Então a ideia é que a onda se espalhe, ela existe, né, como um todo no planeta Terra, como os 3 elementos, né? Luz, vibração, que é onde surge a onda, e a parte física, né, terra e tudo mais. Então, assim, a ideia era mover dinheiro sobre as águas, ou seja, move money overseas, acesse seu dinheiro aonde você estiver, use essa plataforma onde você estiver. Então, a Onda foi mais nesse sentido. Tem todo lugar tem Onda, não tem? Com certeza, se tá assim o marketing, não chegava nesse nível. Não, exatamente. E aí muitas pessoas perguntam, você é surfista? Não, sou de Minas Gerais, lá a gente não tem mar, não. Então eu não sei surfar. Então foi assim que surgiu o nome da Onda. E aí a gente começou em 2023, você perguntando, cara, como é que surgiu isso tudo? Então em 2023 a gente começa essa ideia, em 2024 a gente estabelece a empresa, começa ali em abril de 2024. Em junho, sem tecnologia nenhuma, apenas com uma conta corrente num parceiro BaaS, no Core Bank, a gente implementou o primeiro pagamento. E foi um sucesso, começamos a fazer, na verdade nem era um pagamento, era uma conversão, a etapa do pagamento, né, que é a conversão do dinheiro fiat, de R$1, por exemplo, para stablecoin. E depois aquele meu cliente poderia pagar diretamente em stablecoin o cliente dele, o fornecedor, ou ele poderia pagar até mesmo em moeda fiat daquele fornecedor no país destino, dólar, euro, mas ele precisava fazer o on-ramp, né? Precisava tirar o dinheiro de real e transformar em cripto. Nós fizemos essa primeira transação e aí nós falamos, cara, dá para ganhar dinheiro com esse negócio. Isso foi em quanto tempo? Qual o tempo da transação acontecer? Assim, quanto foi em minutos, horas? Então, a gente já estava então, esse é o desafio, né? E por isso surge todo o conceito da Onda. Então, em junho, a gente utilizando exchanges, empresas que trocam fiat por cripto, mas essas empresas não estão reguladas, elas estão meio que no mercado secundário. E o risco é grande, eu tenho que mandar o dinheiro na frente e esperar receber uma stablecoin. Esperar, né? Esperar receber. Isso pode demorar alguns segundos, então a gente estava fazendo isso muito rápido, era segundos, a gente abria lá o WhatsApp, o cliente perguntava qual era a taxa, né? Tipo um câmbio, nunca tinha feito câmbio na minha vida. A gente fazia aquilo, recebia a grana e pagava. Então, do nada, o cara começou a depositar 100 mil, 300 mil, 500 mil, o equivalente a $1 milhão. O primeiro dia que a gente fez a transação de $1 milhão, a gente tirou foto da conta corrente e falou, cara, tem o equivalente a tantos milhões de reais aqui na conta, velho. Entende? Então, assim, a gente foi rápido, foi bem rápido a primeira transação. Isso trouxe um nível de conforto para o nosso cliente. Mas me trouxe um grande nível de desconforto, porque eu estava exposto a esse tipo de risco. E pela experiência que eu tenho na área de tecnologia e consultoria para grandes bancos globais, né, quando eu tive essa experiência no passado, eu não podia ficar com essa pendência. Então a gente foi resolver primeiro esse problema de garantir que não vai haver uma possível fraude. Cara, isso é uma decisão para o empreendedor que quer fazer a coisa certa, que é o caminho correto, porque vocês perceberam então que a operação ela poderia crescer rápido, né, ganhar volume, só que vocês viram o seguinte, vocês já estavam preparados para aquilo, né? Vocês tinham riscos ali que você já estava iminente, você já tinha mapeado, né? Exato. Então você queria, não, vamos resolver primeiro, porque quando crescer a gente não pode correr risco aqui de tomar um baque, né? Exato. Cara, e isso passou perto da gente, uma fraude, né? Então, naquele momento eu chamo meu sócio e falo, cara, tá na hora da gente parar e implementar a tecnologia. Precisamos ter uma custódia segura.
precisamos acessar a liquidez dessas criptomoedas, dessas stablecoin, no nosso caso é muito foco em stablecoin, de forma segura, rápida, como você está comentando, e que não gere para o lado do cliente aquela ansiedade, vou ou não vou receber esse dinheiro? Vai chegar essa cripto ou não vai chegar? E a gente começa, então, a fase 2 da onda. Essa foi a fase inicial, né? A alfa. O que nós fizemos? Na mão, tinha uma conta, recebemos uma conta, compramos de um cara, mandamos Pix para alguém, o cara devolveu uma carteira, devolveu o dinheiro na carteira, eu transferi para a carteira daquele cara e cobrei minha taxa. Eu falei, opa, então Tem agora... negócio. Um baita negócio. Como a gente vai fazer isso? Tá validado. Como a gente vai fazer isso em alta escala? Como é que eu vou dar acesso ao cliente fazer isso e eu garantir que ele vai estar pagando também, que o outro lado vai estar recebendo e mandando as criptos? Aí começa o que você está falando. Como eu vou fazer isso de forma... Não tem como regular, porque no Brasil ainda não é tão regulado nesse nível, mas de forma institucional. Com custódia, com seguro. E aí eu vou falar um pouco também de como a gente estruturou essa onda desse ponto mais robustez de compliance, robustez para poder abrir uma conta nossa internacional em outro país. Para eu poder receber o dólar lá e fazer uma operação de pagamento local. Então a gente tem operações hoje no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, em Hong Kong. Estamos abrindo agora também na Europa. Nossa, uau, hein? Caramba, aqui 10 minutos, nem pouquíssimos minutos aqui, a gente já teve um baita insight, baita aula também. E, ô Nilson, para quem não conhece, eu tive um contato com o Nilson quando a gente estava na graduação em Direito ainda. E, assim, eu sempre te observei muito, né? E eu via que você tinha um foco, né? Você era sempre muito focado. E, às vezes, eu ficava observando as perguntas que o Nilson fazia para os professores, né? Porque muitas das vezes eu falei, deixa o Nilson perguntar, porque com certeza vai ter algo que vai ser peculiar e eu vou tirar bastante coisa daqui. E eu sempre observei muito seu foco, né? Em determinados temas. Ali nos bastidores, o que você faz para ter esse foco? Você tem um hobby? Você anda de skate ainda? Você gosta de andar de moto? O que você faz para dar uma relaxada e falar, não, realmente, aqui eu cheguei no meu linear, vou dar uma refrigerada aqui e depois eu volto 100%. A minha vida hoje é muito mais dinâmica do que era antes da pandemia. E já era muito dinâmica. Já era bastante dinâmica, mas eu vivia e morava em São Paulo, até então naquela época. Fazia poucas viagens nacionais para visitar clientes, porque meus clientes estavam em São Paulo, são os grandes bancos, ou estavam fora de São Paulo, então eu tinha viagens internacionais, que não é sempre, né? Então eu tinha tempo para ainda andar de skate, bicicleta, sempre gostei. Na verdade, eu gosto de muitos esportes radicais, todos os possíveis que eu pudesse fazer, que eu souber fazer, ou que eu entender que o tombo não vai doer tanto, eu vou tentar fazer, porque o difícil de ficar em pé no skate é bem grande, né? Mas isso, depois da pandemia, mudou bastante. Veio a família também, veio a minha filha, e mudou um pouco. Tá a foto dele de skate ali, né? Tem algumas. Tem algumas aí, depois eu passo para vocês editam. Mas o ponto é, eu percebi que eu precisava continuar mantendo a mente tranquila. Uhum. E aí eu comecei a usar outros mecanismos. Então eu gosto muito de ler. Eu leio, cara, compulsivamente 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Paro de ler um, começo a ler, entendeu? Então assim, eu não estou lendo um único livro. Isso me ajuda a fugir um pouco do mundo onde eu vivo, né, do ponto de vista do estresse do dia a dia dessas transações. E eu viajo muito, porque eu venho a São Paulo. Hoje eu moro em Minas, então eu venho a São Paulo. E esse período de viajar pode me tomar 4, 5 horas entre um avião, trocar no aeroporto, fazer uma escala para um outro voo. Demora muito, então eu comecei a desenvolver outras técnicas para poder me tranquilizar. Então, a leitura é uma delas, meditação é uma outra que eu utilizo muito hoje. E do ponto de vista físico, hoje eu faço mais exercícios do ponto de vista de academia mesmo, sabe? É só para... Não sou forte, né? Meu sócio sim. É um cara que já foi aqueles que fazem musculação. Ele é gigante, apesar de ele não ter uma altura muito grande, ele é gigante, entendeu? Agora eu sou mais o andar de skate no final de semana com a minha filha, então família também ajuda muito. Então tô sempre tô sempre no final de semana, e quando eu tô no final de semana, apesar de eu fazer ainda muita coisa conectada, fazer que eu digo, estudar, tá vendo, sempre antenado, como é que você mantém o foco e como é que mantém essa visão lá na frente? Cara, é muito estudo, é muito conteúdo que você tem que consumir, o mundo gera muito conteúdo. Então, quando eu não estou nesse momento, eu foco na família, eu foco na minha filha, ela anda de patins, vamos lá andar de patins, ela quer andar de bicicleta, vamos lá andar de bicicleta, vou levar você na pista, a gente brinca na pista de skate. Você recarrega. É onde eu dou um jeito de voltar com as energias, porque na próxima segunda-feira ou terça eu estou voando para cá,
No limite, eu fico uma semana na minha cidade, que é o caso da próxima semana, e ficarei a semana toda lá. Mas é isso, eu busco tranquilizar com meditação, um pouco de esporte e foco na família, fora a parte de leitura, né? Que é um negócio que eu acho. Eu gosto de ler, eu gosto de ler, eu Que gosto lugar de de ler. Minas? Eu sou de Você- Ipatinga. Eu Ipatinga? nasci na cidade, no Grande Vale do Aço, né? A cidade, maior cidade do Vale do Aço, que é Ipatinga. Eu nasci em Ipatinga. Você está falando até nos bastidores aqui sobre até acho que vale a pena comentar com o pessoal que está em casa sobre como que é a cultura lá em Ipatinga, até no passado, em relação aos estudos, né? Como que é esse processo lá com as empresas da região, como que eles faziam a captação ali de profissionais, né? Cara, Usinas, indústrias. exato. Como você consegue ter profissionais capacitados? Você Normalmente eles não vão vir prontos de uma universidade, de um curso técnico. A cidade é uma cidade técnica, uma cidade que surgiu da metalurgia, né, da parte das indústrias do aço, por isso chama Vale do Aço. Então são 3 indústrias que tem lá, uma indústria do aço plano, que é a Uzi Minas. Aí você tem uma indústria do aço inox, que eu acho que hoje se chama Aperam, se eu não estou enganado, desculpe, depois vocês editam se eu estiver falando errado. E você tem uma empresa de celulose muito forte também, que é a Cenibra, que faz celulose. Esse complexo todo aí, que incorpora mais ou menos umas 400 mil pessoas, acho que é mais ou menos 400 mil habitantes, tem na região do Vale como um todo, faz com que você precisasse formar. E como é que formava esses caras? Você tinha que buscar ele em algum lugar e formar dentro da indústria. Dentro do seu lugar. E eu faço isso hoje também na Onda Finance. A gente contrata pessoas que vêm mais jovem e eu Você acabo. trouxe isso da tua Exatamente. Então lá você começava muito jovem. Qual era a cultura? Você tem que estudar. Se você pudesse fazer a faculdade, você faria a faculdade já na sequência. Ou você iria fazer um curso técnico, que hoje seria como um especialista. Foi por onde parte da minha carreira começou ali. E as empresas recrutavam, então, os moleques para poder ensiná-los. Ensinar mesmo. A gente trabalhava 8 horas dentro da indústria, aprendendo. Aí, depois de 6 meses, ela tomava a decisão se ela iria ou não te colocar dentro de uma área efetiva para você ser um profissional. Então, aos 15, 16, 17 anos, um jovem de Ipatinga já estava trabalhando, como, por exemplo, em alguma dessas empresas aí, porque elas captavam eles bem jovens, treinavam para aquele fim. Então, a cultura lá era muito uma cultura de se desenvolver, se tornar um funcionário de uma grande empresa como essa, tentar desenvolver sua carreira, passar lá 25, 30 anos, aposentar e pronto. E assim é a grande. Hoje não tanto, porque o comércio hoje é bem mais forte do que era no passado, mas era assim que a gente vivia, era funcionários de empresa, era uma cidade de operários, vamos dizer assim. O legal que você trouxe isso que nós tivemos no primeiro episódio do Power Up, até você comentou aqui nos bastidores conosco, nós entrevistamos aqui o Kertone Silvano. O Kertone é um grande amigo que trabalhou aqui comigo no Pix, né, em outra instituição, e ele também é da mesma cidade, foi lá de Ipatinga, ele contou essa história no episódio. Vamos deixar aqui em cima o episódio para vocês assistirem depois. Então, episódio do Power Up, edição número 1. Kertone falou exatamente, e abraço, viu, Kertone? Abraço para você aí. Abraço. Ele falou exatamente sobre isso, sobre essa questão da educação, do estudo, da disciplina, e que a cidade ali, os jovens, eles eram colocados ali dentro das empresas, e ali eles faziam a carreira, né? Começava a carreira, e como você bem relatou. Então, mais uma afirmação. Exatamente. Era isso. Então, existia uma vontade de estar naquela empresa. Felizmente ou infelizmente, eu não tinha muito esse interesse. Mas eu tive a oportunidade, sim, de aprender com eles muito novo. E aí, depois, quando eu fui estudar, aí eu saí de Ipatinga e fui viver uma outra vida um pouco aqui em São Paulo e internacional. Aí eu mudei a forma como de pensar. Vou te contar uma história legal sobre isso daí. Perfeito? Depois vocês editam se vocês quiserem, tá bom? A história é a seguinte. Eu tinha, então, me formado no curso técnico, já estava trabalhando na IBM. Eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, trabalhava na IBM. E aí o pessoal desses cursos aí dentro da Uzi Minas, do Senai, começaram a perceber que eu fui formado, muito bem formado. Cara, era uma formação, assim, fantástica. Então o mercado demandava isso. E São Paulo estava no boom, chegando em 1999, o tal do bug do milênio. E eu já sabendo programar várias linguagens que envolviam o bug do milênio, os nossos amigos foram convidados a vir para São Paulo e ganhar, tipo, 10 vezes mais do que eles ganhavam. Caramba.
Aí um dia eu falei, cara, eu também quero ir, né, mano? E aí, mas como é que eu chego aqui em São Paulo? Onde é que fica São Paulo? Era mineiro de Minas Gerais, é longe, é 850 quilômetros, trabalhando na IBM. Aí um cara falou, um dos nossos amigos falou, cara, vem cá fazer entrevista. Aí eu fui lá e pedi um dia de folga. Hoje eu posso falar isso, não tô na IBM, mas pedi um dia de folga e fiz o quê? E fui até São Paulo, vim até São Paulo. Pra fazer a entrevista, eu fiquei sabendo que tinha que ser de terno e gravata. E o único terno e gravata que eu tinha era da formatura. E o terno e gravata que eu tinha da formatura, eu não sabia comprar terno. Eu pesava 60 e poucos quilos, um cara me vendeu um terno 51. Hoje eu uso 48M. Hoje eu uso 48M. Então eu fiquei parecendo o Didi Mocó, tá ligado? E aí, o mais engraçado é que ele me vendeu um terno que era de tecido tipo jeans. Mas não era jeans, era o tecido do terno, mas era uma cor. Isso que é moderno, coloca uma gravata meio colorida lá e uma camisa meio amarela pra verde. Cara, assim. Então eu cheguei de ônibus, eu vim pra cá de ônibus. Uma noite, então eu tinha que fazer entrevista e tinha que voltar da entrevista logo no mesmo dia, no outro dia. Então era um dia, fazer entrevista, pegar o ônibus de novo, voltar e trabalhar na IBM, porque ninguém poderia saber que eu tinha vindo fazer a entrevista. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, depois de várias anotações, tem que pegar o metrô na Tietê, tive que colocar roupa no Tietê, tá? Então eu descobri que tinha um banheiro lá, não é banheiro, um vestiário, tem até hoje o vestiário, e você trocava de roupa, troquei de roupa, vim pra São Paulo, peguei o metrô e tava lá, tem que fazer baldeação, Paraíso ou na Ana Rosa. Eu falei, que é isso, baldeação, rapaz? Né, rapaz? Paraíso. Aí foi um cara que me ajudou a chegar até a Paulista. Quando eu cheguei na Priano Massa, a entrevista era ali perto era na Paulista. Aí eu subi na escada rolante, você chega no Tietê, então você não vê nada, né? Aí depois, baixo da terra, cheguei na escada rolante, vi aqueles prédios. Eu falei, caramba, esse é o lugar que eu tenho que ficar, nunca mais eu vou embora. E aí acabou que deu certo, entrei. Só que infelizmente, ou felizmente, eu trouxe mais um monte de amigos meus do mesmo projeto da IBM. Exato. Como é que de folga? Cara, mas naquela época 99 não tinha. Cara, tem que virar. Então, o máximo que tinha era e-mail. Então, assim, como é que eu ia fazer entrevista? Eu expliquei pros caras, não, foi assim, velho. Eu cheguei lá, mandei um e-mail pra tal lugar. Aí o cara me chamou. Tá parecendo aquele cara que vai ajudar a cruzar o México. Exato, mas foi isso mesmo. Foi basicamente isso. Acho que, na verdade, eu deveria ser coiote. Porque eu fiz a transição, né, de Ipatinga, São Paulo. Depois eu trabalhei em outros países, eu morei em 11 países com tecnologia. E em 2006 eu fiz a outra transição. São Paulo, Estados Unidos. Numa época quase ninguém fazia transição de carreira para trabalhar nos Estados Unidos com tecnologia legalmente. Como fazer isso? Caramba. Então eu aprendi a fazer isso sozinho, fiz tudo sozinho, em 2007, 2006. Aí eu trabalhava já numa empresa de tecnologia para setor financeiro, pedi as contas e fui morar nos Estados Unidos. Então foi o papel do outro papel do Coyote. Aí depois ensinei pessoas, eu já tinha feito em outros países, né? Ensinei pessoas a irem à Irlanda. Eu tenho amigos hoje que trabalham na Irlanda, que eu indiquei como é que funciona. Então, indianos, eu tenho essa cara indiana, né? Então, era fácil trabalhar com os amigos indianos. Então foi essa você fala, tem um sotaque diferente, né? E, cara, esse negócio de sotaque é interessante, né? Porque a minha vida em Minas Gerais foi muito curta, né? Foi ali até os 17. Mineiro, cara. Não tem aquela presença, não. Você vai conhecer o meu sócio, ele fica me brincando, né? Quem fica brincando comigo, que a gente fala muito... Em Minas Gerais tem e o mineiro vai saber de onde ali, né? O mineiro vai saber disso. A gente tem o Nossa Senhora, o Nossa. Ou seja, uma coisa que chama atenção, né? Depois tem um nó, então quer dizer que chamou mais atenção ainda. Quando você chega no nível do nu, aí significa que o negócio extrapassou, explodiu as possibilidades. E aí o meu sócio fica brincando, ele fica do meu lado e fala, cara, você falou nu, eu tô falando nu com a minha esposa também, nu, esse negócio é legal. E quando a gente chegou aqui em São Paulo, né, programando computadores, e você que é da área de tecnologia sabe que quando o sistema trava, dá um bug, ele trava. Hoje eu falo trava, mas quando eu cheguei aqui a gente falava que garrou. Garrou. O sistema agarrou. O sistema agarrou. Aí, lá na Paulista, nesse projeto que a gente trabalhava, uma das diretoras, ela era mulher, né? E ela falava assim, nossa, fica muito difícil, às vezes eu tô falando com meu marido aqui no telefone, e ele fica escutando, alguém agarrou, quem tá agarrando aí? Quem que tá se pegando no seu escritório aí? Que tá rolando, né? Os meninos falando aqui que o sistema agarrou. Então, sotaque é um negócio legal, cara. Muda muito. Eu tenho pouco, mas tenho. Daqui a pouco vai sair um aí. Daqui a pouco sai um. Vamos lá pro trem bom, né? Vamos lá pro trem bom, exatamente. Tô falando de stablecoin, cara. Fala pra gente, o que é um banco digital corporate em cripto? Exatamente. Como eu falei com vocês, eu
abro uma conta internacional para o meu cliente. Essa conta, ela precisa ter custódia de moeda, certo? Sim. Como é uma conta multimoeda, então a conta abre em reais aqui no Brasil, dólar, euro, pounds, moedas da coroa, ien. A gente permite até 13 moedas. 13? Até 13 moedas. Bom. Você pode abrir conta com a gente com até 13 moedas. E uma das formas de você manipular também é através das cripto. Eu posso operar qualquer cripto, só que eu foquei nas stablecoins. Em função da regulamentação, em função dessa questão da paridade, da estabilidade da Sim. moeda com Então, algum outro par, né? É quase um Quase para um, um, é praticamente um para um em função de outros aspectos, mas isso dá uma certa estabilidade. Então, o meu cliente pode ter uma conta onde ele vai manipular, além dessas 13 moedas, até 13 moedas aí ele escolhe, ele também pode manipular as cripto. Então, ele precisa de uma carteira digital na conta dele. Não é simplesmente abrir uma conta, ele abrir uma conta e ter uma carteira digital. E a ideia da Onda é que ela fosse all-in-one, tudo em um. Então, meu cliente tem no mesmo aplicativo, ele tem a conta, ele pode fazer os pagamentos cross-border, ou ele pode adquirir uma stablecoin e ainda ter o cartão que ele solicita, que eu comentei com vocês. Então, em um único lugar, ele resolve a vida dele. Então, para um corporate que está internacionalizando os seus negócios, ou começou a internacionalizar o seu negócio, é muito importante que ele tenha uma conta multimoeda ou acesso internacional para expandir o seu negócio. Então, a gente facilita essa vida. Ele vem até aqui, como eu comentei com vocês, talvez ele não consiga o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de atenção, as mesmas preocupações que ele tem que ter em fazer um pagamento de 10 milhões de dólares em stablecoin. Posso ter garantia sobre isso? Então, a gente acaba entregando para ele essas facilidades. O que nós fizemos foi facilitar a vida dessas empresas, internacionalizando os seus negócios de uma forma segura e de uma forma fácil. Isso é o que a Onda faz. E os clientes que vocês atuam ali já usavam o Swift, alguma outra rede ali para fazer transferências internacionais e migraram para essa solução de vocês e sentiram rápido ali o impacto logo na primeira transferência? Eu acho que tudo parte da educação. Então, É legal você ter falado isso porque imagino também que eles possam ter passado até por resistências, né? muitas. Imagino. Como que foi? Como que vocês lidam com essa... O primeiro cliente nosso já era um cliente internacional. Ele já era uma PSP, um Payment Service Provider, que coletava Pix no Brasil. Tá. E ele precisava, com a coleta desse Pix, fazer pagamentos internacionais. Ok? Então ele já estava acostumado, e por ser um cliente asiático, ele já estava acostumado a viver com stablecoins, com cripto. Então, para ele foi tranquilo. Quando a gente foi para os próximos clientes, aí teve uma etapa de educação. Ele fala, pô, eu faço Swift. Você vai me dar um comprovante Swift? Não, eu não vou te dar um comprovante Swift. Não, como assim? Como é que o dinheiro vai chegar lá IBAN, fora? código IBAN. Eu preciso do IBAN. A minha conta corrente multimoedas, de fato, ela é uma multi-IBAN. E aí permite o quê? Simplificando a vida. O cliente é brasileiro, precisa trabalhar com europeus. Então ele precisa, supostamente, se ele está internacionalizando para a Europa, ele vai ter que abrir uma conta em euro para receber aquele euro. Ou ele vai ter que abrir algum tipo de corredor de pagamento, utilizando um SWIFT, por exemplo, de coleta de dinheiro, onde ele coleta o dinheiro na Europa e chega para ele aqui no Brasil em reais. Isso pode demorar dias, isso tem um período, você precisa entender quem é que vai fazer a custódia do seu dinheiro. Imagina, você faz um acordo, abre um e-commerce que atende à Espanha, alguém vai coletar lá o pagamento local, seja no cartão local ou um pagamento local digitalizado, né? Não dinheiro fiat, né? Já em moeda corrente, vai armazenar aquele dinheiro e vai te devolver daqui a 14 dias. Ou um pouco menos ou um pouco mais, dependendo de qual acordo. Uma empresa que você não tem uma relação com ela direta, vai segurar o seu dinheiro, as suas vendas e vai te pagar lá na frente, como é um cartão de crédito tradicional. Tá de valores expressivos, né? E valor expressivo. Então o cara fala, pô, meu dinheiro tá lá, eu quero usar ele, vou ter que esperar 14 dias. Então, para ele poder ter acesso a isso, a gente estabeleceu uma forma de facilitar a vida dele chegar até essa localidade. Então, ele precisa de uma conta corrente em euro. Desta conta corrente em euro com a gente, ele chega lá na Europa e faz um acordo com um parceiro desse de coleta, um PSP, por exemplo, e ele fornece uma IBAN em euro. Então, ele vê o dinheiro entrando na conta diretamente. E aí ele fala, e agora, eu quero manipular esse dinheiro no Brasil.
Normalmente ele teria que, então, ter uma relação com o banco local, uma relação com o banco aqui e fazer a SWIFT que você comentou. Com a gente, ele tem a relação com a Onda, que abriu essa conta. Lá ele tem uma relação com o coletador, ele recebe o dinheiro, cai aqui dentro da Euro, ele abre o nosso aplicativo, vê lá na multiconta Euro, tem dinheiro, agora eu quero trazer ele para cripto, eu quero transformar ele em reais, eu quero mandar ele para dólar, eu quero fazer um pagamento já de um fornecedor, não quero nem trazer ele para reais para não ter o deságio ou algo do gênero, e aí ele já faz o pagamento para o fornecedor através da nossa aplicação, de forma regulada e de forma correta. E o comprovante do SWIFT? A regulamentação, ela de certa forma traz espaço para que você justifique o câmbio através, ou a operação da reserva cambial brasileira, que é de onde você vê a balança, fala, ok, como é que o Brasil calcula se está vendendo o dólar ou não? Alguém está registrando os SWIFTs e está registrando aquela importação ou aquela exportação. A SWIFT é só o meio de dizer que ele fez em alguma moeda estrangeira, em especial dólar, por ser a moeda base, né, para comércio exterior. E aí, nesse momento, eu forneço o nosso comprovante, porque a operação ela aconteceu oficial. Você vai ter lá a transação, por exemplo, de um pagamento internacional na Europa, de um método SEPA, que é SEPA, da que é, Europa, né? que é o método de pagamento mais rápido padrão europeu, né? Então, ele vai ter lá o número do SEPA, que aconteceu a transação, a MDAC de uma transação de um pagamento. Aí ele fornece aquilo pro custom aqui na região da aduaneira e tá tudo comprovado, só não fiz o Pix. Desculpa, eu só não fiz a SWIFT, mas eu usei Perfeito. e fiz uma operação internacional. Caramba, viu? Falei pra você, Charles? Falei pra você? E, ô Nilson, quando a gente começa a ter essa série de inovações, porque de fato isso é uma inovação, como que você se depara ou como que você lida com a relação à regulamentação? Como que você consegue filtrar ou talvez ali adaptar o seu compliance? Porque, assim, o Brasil ele carece de algumas regulamentações que às vezes lá fora é um pouco mais adiantada, e eu queria ver você ali já na linha de frente, como que você consegue lidar com isso? Porque quando a gente fala em remessa internacional, tem essas questões de recebimento, eu queria entender um pouco mais como que você lida com essa situação. O Charles já trouxe um ponto, né? Tem que partir já compliance. Já tinha que partir de uma forma que eu pudesse manipular um volume grande de dinheiro sem ser preso, tá? Então, assim, não podia, né? Eu não podia ser preso. Então, e o Brasil não tem a regulamentação da chamada VASP, a que vai se chamar aqui PSAV, se eu não me engano, que é Virtual Asset Service Provider. É uma licença que me diz, eu posso gerenciar um ativo digital em nome do meu cliente. Essa regulamentação no Brasil ainda está em evolução, a gente espera que acho que no ano que vem ela deve sair, mas ela tem uns requisitos. Olha, você tem que fazer uma custódia institucional. Você tem que ter um processo de compliance para saber o Know Your Customer, conhecer o seu cliente, Perfeito. conhecer com quem ele faz negócio, de onde vem o dinheiro dele e ter ali a fotinha, o reconhecimento facial, como pede a abertura de uma conta digital no Brasil. Eu preciso ter um banco que vai receber aquele dinheiro dolarizado, desculpa, em reais aqui no Brasil, para depois eu fazer uma operação. Esse dinheiro vai estar na minha conta. Então, eu preciso de um suporte de compliance regulatório para estar adaptado a essas exigências de anti-lavagem de dinheiro, prevenção de lavagem de dinheiro, prevenção do financiamento do terrorismo, né? O travel rules, que eu nunca sei traduzir isso em português, mas seria como as regras do dinheiro Esse é viajando. o sonho de eu chegar, cara. Chegar no inglês nesse ponto, saber traduzir português. Não, mas é porque não tem um termo, né? Tanto é que no Brasil também se chama travel rule, porque na verdade é regra de viagem. Mas viagem de quê? Viagem do dinheiro, certo? Então, fazer o travel rule. Então aí surge a questão Nilson na operação. Enquanto o Renato, meu sócio, era da construção civil e eu vim da parte de tecnologia para o setor financeiro, já estava ali há mais de 15 anos trabalhando com isso. Eu falei, Renato, a gente precisa agora estabelecer alguns critérios, temos que ter critérios e soluções para compliance. Então a Onda Finance ela não é uma empresa onde foi fundada Nilson e Renato e só Nilson e Renato existem, não. Nós temos por trás ex-banqueiros. Legal. Então o nosso board ele é formado por ex-banqueiros egressos em grande parte do Banco do Brasil. A gente brinca que a gente é basicamente uma filial do Banco do Brasil digital, porque o presidente do meu conselho, ele trabalhou durante 33 anos no Banco do Brasil,
E ele chama Caio Neves, um abraço, Caio. Caio fica 6 meses no Brasil, 6 meses em Portugal, ele se aposentou em 2013. Depois de ter passado pela liderança, ele foi o diretor e o líder do Banco do Brasil no Japão e em Portugal. Ok? Então, ele já vinha com experiência internacional, é um cara de alta performance. Você perguntou sobre esporte, ele joga beach tênis, ele anda, ele surfa aos 66 anos, acho que, desculpa a sua idade, tá? Mas entreguei, né? Tá no recorte aí. E ele, então, é um cara super ativo. Eu falei, Caio, eu tô com uma ideia, cara, de fazer isso daqui. Aí ele falou, cara, você precisa ter um processo regulatório ferrado, porque você precisa garantir isso daqui. Eu tenho meus meninos, que não são meninos, né? São outros que também são egressos do banco. E aí, no ponto específico, entre as pessoas que ele trouxe, a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do caminho, ele trouxe uma pessoa que hoje é o nosso Compliance Officer, que é o Assone Júnior. O Assone Júnior trabalhou também durante décadas dentro do Banco do Brasil. Depois ele foi para o Banco do Brasil na Europa como Risk Manager. Aqui ele era tecnologia, evoluiu para fraude, foi para Risk Manager. Lá ele virou o responsável por Compliance e passou um período num projeto em cross entre Interpol e Banco do Brasil. Ele foi para Singapura e ainda ficou trabalhando dentro da Interpol em Singapura. Então o meu Compliance Officer é um cara que trabalhou inclusive na Interpol. Então a gente tem um processo, ele estabeleceu então como tem que ser os nossos processos. Com esse processo de compliance, então respondendo a sua pergunta, né, depois dessa volta toda, isso nos ajudou então a ficar não tendo a regulação, eu precisava estar amparado pelas regrinhas. Vamos chamar que tenha 10 regras ali na VASP. Eu cubro hoje pelo menos 80% delas. Os outros 20% é porque eu sou uma operação internacional, então eu vou ter que explicar como é que é a minha operação, tem na operação em vários países. E o outro é a reserva que ele vai pedir da escolha que eu vou optar por ser entre 1, 2 ou 3, são os 3 cenários que você pode ser. Provavelmente vai ser essa regulamentação, mas eu estou adaptado de forma estrutural para atender todos os requisitos. Você tem custódia segura? Tenho, eu tenho seguro na custódia de mais de 150 milhões de dólares. Então, transacionalmente, se acontece alguma forma de alguém conseguir invadir a carteira digital e conseguir captar o dinheiro do meu cliente, eu tenho um seguro de 150 milhões de dólares nessa transação. Então, eu fui implementando outros mecanismos. Eu precisava saber quem é a pessoa. Então, implementamos uma tecnologia para saber quem é a pessoa. No final, eu não tenho uma licença aqui no Brasil. Eu tenho o quê? Eu sou um correspondente bancário, que vocês sabem como é que funciona muito bem. Posso ter um Corban, eu posso me associar a um Corban, eu uso, nesse caso aqui no Brasil, o Carlão ali do BMP, baita banco e tal. Passa aí pro Carlão aí, pro time do BMP, pro Sérgio Oliveira também, né? Sérgio Oliveira, diretor estratégico lá de Pix, né, É Charles? isso aí. Exato, a gente tem sempre contato com eles, então a gente trabalha muito próximo. Operações muito grandes, às vezes o compliance dele nos procura, então também um abraço pro Bono, que é o líder lá da parte de compliance, então a gente tem uma proximidade muito boa com ele e nós começamos a implementar esse serviço como um todo para se tornar, então, um Corban com a estrutura para servir o modelo correspondente bancário e correspondente de câmbio. Tivemos contas também Topaz e outros bancos, hoje a gente opera muito forte com outros bancos também que nos fornecem cripto, mas a gente não tem uma licença aqui no Brasil. Porém, eu sou global. Então eu tenho que estabelecer licença no Canadá, então nós somos uma MSB, que é uma Money Service Business, é uma licença que permite você manipular dinheiro no Canadá, ou globalmente, no sistema euro-dólar. Nos Estados Unidos, a gente também está abrindo agora a estrutura de MSB, mas também precisa da licença MTL, que é uma licença de transferência de valores. Essa licença ela é estadual. A MSB é federal e existem as estaduais, então são 50 estados. Então, 50 licenças. Então, a gente está... Então, aí vem a inteligência da onda. Então, a gente tem um escritório, que é um dos maiores escritórios nesse sentido globalmente, que está cuidando de uma forma que a gente consiga trabalhar sem ter que registrar 50 estados de licença, tá bom? Mas a mesma coisa tem que fazer em Hong Kong. Meu cartão de crédito é emitido junto da Visa. Eu sou um BIM sponsor da Visa. Eu tive que passar pelo processo de compliance da Visa. E, Você é advogado, né? Foram 9 meses. Uma sabatina. É uma sabatina, abre tudo. 9 meses. Então, lá em Hong Kong, agora nós estamos entrando com uma licença chamada MSO também, que é uma licença para mover dinheiros, né, de grandes volumes. E na Europa está saindo agora o MiCA, que vocês estão mais aí sabendo, acredito, né, que é a regulamentação de criptoativos da Europa,
e estamos parceirizando para abrir nossa operação em breve lá também com uma licença que possa operar na Europa também. Então, a gente se prepara de forma o mais próximo possível que a gente consiga fazer da regulamentação. No Brasil, respondendo essa pergunta, ainda não tem claro qual é a licença, mas eu estou totalmente dentro das exigências regulatórias. Ô, Matheus, até aproveitar sobre, quando a gente fala do assunto regulamentação, né, ele falou sobre o papel de riscos, né, sobre o profissional que trabalha com a parte de compliance, né, e como que a gente pode acompanhar, ajudar quem está em casa aí a saber acompanhar toda a parte regulatória que o Banco Central exige. Exatamente. Então aqui eu quero deixar um recado para você de casa. Na verdade, são 2 recados. O primeiro é: vem tomar um café com a gente, bancãosa.com.br/café. Por quê? 30 minutinhos, Charles. A gente consegue sanar as suas dúvidas no que tange a toda a estrutura do Pix. A gente vai a fundo, não só ali na regulamentação em si, Isso. que a gente atende muito bem, mas também ali nas entrelinhas dos manuais, que não são poucos e não são didáticos, né? O Banco Central ele fez, É muito conteúdo. ele editou manuais, né, que não é para serem divulgados em escolas, mas eles são, tecnicamente, você consegue explorar muito bem. Então a gente consegue levar isso muito a fundo para você. E também, Charles, o segundo recado é o quê? É a Tesmos. Para você que está aí no mundo de compliance, ou talvez no regulatório ali, no dia a dia do jurídico, de uma grande instituição de pagamento, ou até mesmo bancos e IFs em gerais, você precisa acompanhar tudo aquilo que é editado pelo Banco Central. E como que você acompanha isso? Humanamente é impossível. Não tem como. É muito. Além de ser complexo, tem que ser ágil, rápido, e você também tem que ter a flexibilidade de identificar quais áreas da instituição vai ser afetada aquele normativo, né? Aquela Exatamente. resolução, né? Então aqui eu também quero deixar um recado para vocês conhecerem a Tesmos. A Tesmos é uma tecnologia voltada justamente para isso, para identificar esses normativos e direcioná-los para você ter o discernimento em qual área vai ser impactada. E é legal, Charles, que a Tesmos, ela, quando você acessar ali, você estiver logado na Tesmos e o Banco Central editar, seja lá qual normativo for, você vai ter ele em acesso ali praticamente instantâneo. Então você recebe uma notificação, você consegue Chegou o ler, normativo novo. você consegue ler agora. aquele normativo, você consegue interagir com esse normativo e você consegue aquilo que realmente vai impactar na sua área. E também as entregas de informes legais, né? Perfeito. Então, CCS 4011, 4010, 4010. 4016 e por aí vai. Então, tesmos.com.br. QR Code está aqui na tela, hein? Perfeito. Nilson, e como funciona as OTC, né? Quando a gente fala de stablecoin, é natural que quem está pesquisando sobre o assunto comece a se deparar com mesas de OTC, então a pessoa saber qual que é os perigos que estão envolvidos, ou como que é feito o uso disso, quais são os players que fazem essa utilização, o que é essa rede, exatamente? Ok, ótimo. Primeiro, o OTC, eu comentei com vocês que um dia a gente precisou comprar as criptos de alguma carteira digital. E essa carteira é do mercado secundário. Então, uma pessoa que tinha, por alguma razão, alguns milhões em uma carteira de USDT, e ele fala, estou vendendo. E às vezes ele fala, estou vendendo a preço do mercado, o spot, né, o preço do dólar do dia, ou às vezes eu estou vendendo abaixo do dólar, acima do dólar, depende muito da demanda. Abaixo do dólar, ou seja, spread negativo, você cria um certo risco, né? Será que o cara realmente vai me entregar aquela cripto? Então, esse lugar onde você pergunta quanto você tem, quanto custa, chama OTC, que é OTC, Over the Table, Over the Counter, que é em cima da mesa. Perfeito. Que é quando eu vou e começo a negociar. Então, quanto você tem? Eu tenho $1 milhão, eu também tenho aqui 5 milhões de reais. Vamos fazer a troca? Então a gente faz uma troca. Essa é a mesa. Esta é a OTC. Em grandes volumes. Você tem as exchanges, como exemplo mais tradicional aí, no Brasil, a Binance. Tá. Na Onda, a gente tem um outro parceiro, que eu ainda não posso anunciar, e breve a gente vai lançar, que fornece. Então, o que é o OTC pra gente? O OTC, cara, basicamente é a possibilidade de eu trocar dinheiro por stablecoin nesse caso, ou por um outro tipo de moeda, em grandes volumes. E quais são os riscos envolvidos nisso? Quem é a OTC? Quem está por trás dessa OTC? A OTC não é uma coisa muito regulada, é uma exchange em um grande volume. Então, na parte de cripto, você tem que se preocupar com quem você interage com essa OTC. De onde vem o dinheiro dessa OTC? Realmente ele é legal? Então, você tem OTCs que são as maiores do mercado, Kraken, a mesa de OTC da Kraken, a mesa de OTC da Binance. E você tem mesas de OTC que estão fora do Brasil e são específicas para quem é institucional, que é o nosso caso. Então, eu tenho parceiros internacionais que me fornecem stablecoin ou me fornecem uma cripto através de uma mesa OTC de grande volume. Então, eu posso mandar 50 milhões de reais e ele me devolver aquilo em dólar ou em Bitcoin. E lá eu tenho certeza, porque ele é regulado lá no país destino ou onde ele está operando. Então, a OTC, ela traz a facilidade
de fazermos essa troca em alguém que tem grande volume e liquidez para te entregar aquela cripto dentro do prazo que você, ou aquele dinheiro que você está trocando com ele, seja uma cripto, até mesmo um dinheiro tradicional como um dólar da vida, né, um fiat, no prazo que você precisa. Então, as vantagens desse sistema que você chamou de rede OTC, a OTC não é uma rede, são empresas que se dispõem a fornecer um dinheiro, né, em grande volume, dentro de umas regras, e você tem que se preocupar em encontrar os melhores OTC do mercado. Tem vários e tem algumas que são paralelas, correndo esse risco que eu comentei com vocês aí. Cuidado redobrado, né? Cuidado redobrado, o OTC você tem que ter um cuidado porque é grande volume, né? E normalmente você tem que pagar isso antecipado. Então, é aquilo que você sempre até falou nos bastidores com a gente, né? Você paga e vai Upfront. depois, paga na frente, né, cara? Isso que é o risco, né? Você não tem certeza se vai receber, né? Exato. Quando a gente foi evoluindo e fomos começando a ter clientes, eles começaram a entender, e aí? Como vai fazer? Eu vou te mandar esse dinheiro e você vai me mandar. Não dá para você mandar a cripto antes? Eu também não posso fazer isso. Também tem um risco de mandar. Como é que eu vou receber esse dinheiro? Né? Ninguém manda um produto sem um pagamento. Então o pagamento vem antes. O pagamento é essa antecipação. Então ele tem que ter certeza que eu vou devolver aquele dinheiro. E um processo para você trabalhar com uma OTC ou com qualquer outra empresa que te entregue um capital em grande volume é começar conhecendo ele. Vamos fazer primeiro só 5 mil, depois 10 mil, Vai ter 500 mil, Confiança. para gerar confiança. Aí está o processo da Onda Finance. Porque a gente tem um compliance rigoroso, uma custódia com seguro, um processo transacional para eu saber se uma cripto é falsa, se uma carteira é falsa, se veio de uma fraude ou não. Eu faço isso para dar segurança para o cliente. A segurança que ele às vezes não encontra em qualquer OTC. A gente tem um serviço que é o de OTC, que permite ele comprar em grandes volumes de forma segura e receber. Não, perfeito, cara. E pensando até em visão de futuro, né, sobre a Onda, como que vocês imaginam em relação até ao Pix? Né, tem as conversas aí do Banco Central, do Pix Internacional, a gente falou um pouquinho já do Swift, e o Pix Internacional, vocês veem isso como um aliado? Vocês já pensam também em usar isso no futuro? Ou como que vocês já estão fazendo alguns estudos, acompanhando o mercado ali, né, de negociações? Essa pergunta é fantástica. A gente já opera Pix Internacional já. Então nós temos clientes que nos Estados Unidos e na Europa permitem que o brasileiro chegue lá e compre com o QR Code Perfeito. do Pix. Onde entra o dinheiro? Quando eu pago com o QR Code do Pix, entra na conta da subadquirente ou da adquirente aqui no Brasil. Que tem um domicílio bancário aqui no Brasil. Que tem um domicílio bancário aqui no Brasil que Saber. presta esse serviço da cripto. Aí ele tem que preencher algumas regulamentações. Aí o que acontece? Ele recebe esse dinheiro aqui em reais, o cliente dele é o merchan, é o estabelecimento comercial em Miami, em algum lugar na Flórida, por exemplo, e ele precisa devolver aquele dinheiro dolarizado para o estabelecimento. Então o estabelecimento vira parceiro dele, acreditando que ele vai poder coletar o Pix e vai receber aquilo em dólar em algum momento. Correto? Sim. Então, a gente já atende esse cliente como? Ele coleta o Pix Internacional. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou um coletador de Pix. Eu não sou um coletador de dinheiro. Eu sou Ele tem um que movimento. credenciar os estabelecimentos, né? Então, ele credencia o estabelecimento. Ele cadastra os clientes que querem usar o Pix. Eu não sei se você já usaram o Pix Internacional. Então, você, quando for usar, sempre tem um cadastrinho que você vai ter que colocar o CPF para você identificar. Nós vamos chegar na parte por que tem que se identificar. Aí o dinheiro entra em reais aqui no Brasil, ele precisa devolver na noite. Ou no outro dia, na verdade, né? Um dia depois, eu dei aquele dinheiro em dólar. Isso tem a E ver- aí ele usa a minha estrutura para entregar o dinheiro lá no Merchan. Isso também tem a ver com a CAN, para geração Aí, da CAN? quando a gente faz a câmbio. transação, quando eu vou fazer a transação então de pagamento, Câmbio. eu tenho que anexar Ah, junto à CAN, perfeito. que é a lista dos nomes com seu CPF devidos identificados e qual o valor e qual o estabelecimento que foi feita aquela transação, senão poderia ter uma evasão de divisas. Sim. Então a gente criou um mecanismo que o nosso cliente faz isso com autosserviço. Então ele entra na nossa aplicação, quero fazer uma transferência, um pagamento para minha própria empresa aqui nos Estados Unidos em dólar e eu vou distribuir ele localmente em reais para os merchants. Está aqui a CAN, eu preciso saber qual a cotação do dólar de hoje. Eu já abro para ele uma cotação automática dentro da própria ferramenta de pagamento. Ele vê o valor, vê a direção, adiciona os papéis, passa pelo nosso compliance junto com a CAN e a gente permite ele fazer então o pagamento dessa transação, pagar o merchan. Então eu já adaptei hoje a nossa operação, já começamos a adaptar, já rodamos um volume consideravelmente diário em cima de operações de Pix Internacional, que para nós também foi uma surpresa, tá? Eu não sabia nem que
era possível fazer isso. Eu já tinha visto na Argentina, tinha Pix. Sim, nas fronteiras aí, Paraguai, Já tinha, né? Argentina, E agora tem nos Estados França Unidos, tem também na tem Europa, caso. então, já tem na Espanha, já tem em Portugal, já tem. Onde tem brasileiro agora, Brasileiro. Tem, né? tem Pix, cara. Propagação. E Nitso, trazendo nessa linha assim de remessa internacional, eu quero ter assim um pouco de visão de futuro. Eu vejo muito assim que stablecoins, ela tá ganhando uma aderência no Brasil, tá? É muito grande. E você enxerga que isso, de alguma maneira, ela tende a aumentar. Você acha que já atingiu o pico máximo, o que eu acho que não é o caso. Mas como que você enxerga isso daqui, sei lá, 2, 3 anos? Que no mundo de tecnologia, no mundo financeiro, são décadas, né? Sim, Quando a gente fala de um ano em é tecnologia, muita é coisa. muita coisa. Como que você enxerga essa remessa internacional? Você acha que o stablecoins, de fato, ele veio para romper fronteiras? Você enxerga isso é um linear ou de fato ali vai ter uma curvatura muito alta? Olha, vamos nos ater aos números, ok? Pagamentos transfronteiriços globais equivalem, se não me engano, eu posso errar alguns numerozinhos, depois a gente vai com mais detalhe, em torno de uns 240 trilhões de dólares anual. Todo pagamento global, ok? Desse pagamento acontece em torno de desculpa, até antes da stablecoin desse, o grande boom, Aham. stablecoins começaram em 2015. O primeiro emissor de stablecoin foi a Tether, Sim. ok? O SDT. O STT. Nós da Onda somos emissores direto na Tether. Tivemos que passar também pelo compliance da Tether para eu poder emitir diretamente um Tether. Eu posso emitir um conjunto de Tether, tá bom? Então, em 2015, ele começou com a reserva de 3 milhões de dólares. Caramba. Hoje são 140 bilhões em reserva que ele emite para dar o lastro, a paridade para essa stablecoin. Então, o mercado cresceu de lá para cá muito, você vê já então em número Já. de reserva, então você já vê um grande número. O pagamento que era muito inferior dentro desses 240 trilhão, nós estamos falando aí também de pagamentos tradicionais, né? Eu fiz uma importação, então estou pagando uma importação, mas também tem os pagamentos de cartões. Né? Os cartões permitem, as redes VisaNet, a rede da Mastercard, eles permitem pagamentos cross-border. Eles são uma rede internacional. E agora, em 2025, a stablecoin ultrapassou o volume total dessas duas empresas em transações de pagamentos em stablecoin. Caramba. Cara, Então, em apenas nos últimos, que eu venho acompanhando, pelo menos nos últimos 24 meses, já demonstra que é algo que já vem respondendo a sua pergunta. É uma curva muito acelerada. Por outro lado, precisa de regulatório. Beleza. E o que você fala agora, o Brasil já é um grande usuário dessa stablecoin do ponto de vista de pagamento, já tem uma certa proximidade, seja da USDT ou da Circle, não vou deixar de fazer uma propaganda também aqui da Circle, né? Circle, paga nós aí, né? Patrocina. Paga nós aí. Exato. Tether, vai. Tether também. Então a Circle e a Tether emitem essas duas moedas mais famosas, a USDC, que vem de Circle, e a USDT, que vem de dólar, de Tether, mas dominam o mercado. São aproximadamente 310 bilhões, 210 bilhões de dólares são essas duas empresas. As demais têm uma reserva bem inferior, mas está crescendo muito. Então você vê o PayPal investindo bastante agora, a Ripple. Inclusive a Ripple fez um investimento numa empresa que é muito semelhante à nossa, que é uma chamada Rail. Essa Rail é parceiro nosso para fazer entregas, por exemplo, no Canadá. Então, isso já vem crescendo muito. Então, no Brasil, esses 240 trilhões que eu te falei, já é um grande movimento hoje de pagamento. Stablecoin, depois da regulamentação nos Estados Unidos, com o Genius Act, fez com que muita gente viesse em torno disso e precisasse, então, entender o que é essa stablecoin, para que ela serve e onde ela está sendo aplicada. Então, a gente educa o cliente, porque o número já é um número expressivo. Eu acredito que agora ela vai se tornar reserva ou forma de movimentar esse dinheiro contratualmente, em pagamentos, em reservas, em custódia. Então, o número da stablecoin tende a crescer. E além das stablecoins, você também comentou sobre cartões, né? Algumas vezes. Que produtos que vocês ofertam além das stablecoins? Também falando no mundo de cartões, que mais que a Onda oferece para os clientes? Além da conta digital também que você Então, comentou. o ciclo é esse. Então, o ciclo é o cliente entra, faz o onboard, ele é convidado, ele faz o onboard, é uma empresa, passa pelo processo de onboard, recebe uma conta multimoeda. Dessa conta multimoeda, ele vai ter, então, uma solicitação de um cartão de crédito. Esse cartão de crédito, como eu comentei, pode ser pago a sua fatura através de stablecoin ou de outra moeda qualquer. A gente consegue fazer isso. E eu entrego para o meu cliente também
mais outros 3 produtos. Na verdade, 4 produtos. O primeiro produto é a mesa de OTC, que é onde ele pode comprar, então, a cripto stablecoin em grande volume. Conectado à mesa de OTC, em algum momento ele pode fazer o pagamento, então, diretamente na minha plataforma, ele faz o pagamento transfronteiriço em mais de 170 países, com dezenas de moedas possíveis, inclusive as criptomoedas, especial a stablecoin. E também eu ofereço para ele um serviço de investimento, que vai sair agora no nosso investimento em cripto aqui no Brasil. Vai sair. Não posso falar ainda como é estruturado isso, mas vai sair agora o nosso pronunciamento, que no nosso próximo lançamento, que basicamente é permitir um cliente no Brasil, no caso do brasileiro, em função que eu estou estabelecendo as minhas licenças locais, ele consegue já fazer investimentos em produtos cripto, em breve também produtos do estoque tradicional, do mercado tradicional, dentro da mesma plataforma, e o outro produto, né, que complementa aqui é o produto de Trade Finance, que eu permito então o meu cliente também, além de fazer a parte de investimento, tesouraria, então ajudo também ele a fazer cash management. Eu preciso pagar funcionário internacional, eu preciso receber internacionalmente a poder pagar meus funcionários aqui, então ajudo ele a fazer uma gestão desse cash dele, desse dinheiro dele, essa gestão pode ser dolarizada, em euro, em cripto, e investimento, tesouraria, me dá colateral. Colateral eu permito fazer o quê? Alavancagem em cima de investimentos e créditos no Trade Finance, então eu financio também operações de comércio exterior. Compra, venda, importação, exportação, a gente acaba lastreando, dando crédito disso, através de quê? Através de stablecoins que a gente tem acesso a financiadores desta operação. Então, um cliente no Brasil que tem um cartão de crédito, ele normalmente pega um recebível do cartão de crédito e vende, certo? Sim. Ele poderia jogar isso na onda, eu entrego para ele stablecoin imediata, ele me entregar aquele recebível eu vou receber ele lá na frente em reais ou na moeda estabelecida. Isso me ajuda a montar os meus serviços de crédito para operações. Eu não sou um fornecedor de crédito direto ao consumidor, mas sim para as empresas eu acabo aliviando eles no processo aí de acesso a stablecoin e usar esse mundo cripto como reserva para suas operações financeiras. O mercado também de importação e exportação de produtos, né? Vocês também atuam no mercado ali, grandes empresas que trabalham com containers, recebem ali grandes produtos, remessas de grandes produtos ali que chegam, navios, etc. Vocês também trabalham com esse nicho de mercado? Exatamente. Hoje, 80% das nossas operações estão focadas no comércio exterior. Então, são clientes aqui em São Paulo, então, quando se fala de importação, a gente vai lembrar ali do Brás, vai lembrar da 25 de março, tudo que vem da China, ou da Ásia como um todo, mas também tem os tecidos que vêm hoje de outras localidades, da Índia, estão vindo agora não somente da China. Então, a gente apoia os nossos clientes a fazerem importações, mas também exportações. Estamos nas duas pontas. E por que a gente está apoiando nossos clientes? Porque quando ele precisa exportar, ele precisa receber. Sim. Então eu vou contar um caso de um cliente que nós temos. Ele tem uma operação no Brasil, ele precisa exportar matéria-prima para um outro país. Vou dar um exemplo aqui, ele exporta matéria-prima para o Paraguai, aqui na América Latina. O Paraguai, então, está comprando aquela matéria-prima e precisa pagar ele, correto? E aquela matéria-prima vai ser beneficiada, vai transformar em a base de um produto que vai retornar para o Brasil. Então ele importa agora aquele produto que foi beneficiado, industrializa aquele produto e exporta aquele produto para a Europa, para a Ásia, para onde for. Então ele precisa receber do importador. Então em um momento ele é importador, no outro momento ele é exportador. Seja aqui para a América Latina, seja para a Ásia. Aonde ele consegue as duas pontas e se resolver do ponto de vista de pagamentos, mover esse dinheiro, move money overseas, que é o nome da OndaFi, né? Mover dinheiro em grande liquidez e seguro. Ele precisa de um lugar e nós somos a solução para eles. Então a gente atende também. Grande parte dos nossos clientes operam pagando em fiat, ou seja, recebendo dinheiro em fiat, e eu faço a conversão para cripto para poder transportar ela sem usar Swift ou de uma outra forma mais rápida e mais barata. Mas ele também pode fazer o pagamento direto na cripto. Às vezes alguns fornecedores, em especial alguns fornecedores da Ásia, já aceitam pagamento direto
em criptomoedas, como stablecoins, o STT, o STC e outras stablecoins, como a própria aqui brasileira também. Nós temos algumas stablecoins lastreadas no real, que depois você pode fazer uma paridade para uma moeda dolarizada e entregar dólar em outro lugar, ou para uma outra carteira do fornecedor. Então, assim, a gente atende bastante também a importadores e exportadores. Agora, tem um outro mercado também, você falou um pouquinho da América Latina, do Paraguai, a gente fala olhando na região do Caribe, Uhum. pensar na Bahamas, etc. Acho que Bahamas, né, se não me engano, tem um Sand Money. Se eu vou falar no Sand Money, que tem, a gente fala muito sobre o mercado de CBDCs, né? Uhum. CBDCs, até o Brasil agora também já está trabalhando no Banco Central, né, em cima do Drex, né, do Real Digital. E lá no Caribe tem também essa questão de fazer transferências de valores, né, de dinheiro, só que eles criaram lá uma CBDC, que é, se não me engano, é a Sand Money, depois eu vou confirmar o nome, que na Sand Money é uma CBDC, mas ela é a prática dela é como se fosse o Pix. O objetivo dela é transferir dinheiro ali na região ali do Caribe, né? Vocês também é, estudam também esses outros mercados, além de stablecoins, também sobre a questão das CBDCs no mundo como um todo, seja Drex, Sandmoney, entre outros modelos aí? Esse é o desafio hoje, né? Existe o caminho onde você chama de CBDC, é basicamente a emissão de um token por um emissor que é o Banco Central daquele país, Perfeito. ok? É basicamente isso. Então, quem emitiu aquele token foi o Banco Central. Quem vai consumir aquele token como uma moeda, tornando aquela moeda acessível, circulante no mercado? Um banco, uma exchange, uma carteira digital, uma Onda Finance da vida. Então, sim, obviamente nós estamos nós temos a estrutura nossa de carteira digital, eu tenho uma carteira digital, você perguntou, né, o que tem no produto? Eu acabo nem me recordando que vem carteira digital dentro do produto, Carteira porque digital. ele é, Porque já é, desculpa, já ele é é intrínseco. intrínseco isso. Ele é intrínseco, que que o cliente vai Já é ter. core dele. Exatamente. Então, como ele já recebe a minha carteira já permite, ela já é institucionalizada. Eu uso a melhor estrutura do mundo, que chama Fireblocks. Essa estrutura me dá seguro e me dá também escala para acessar, por exemplo, CBDCs. Então, no momento que a CBDC estiver ativada, e eu estou sempre olhando para isso, basta eu conectar a minha carteira com aquele provedor, com aquele emissor, e podemos então trabalhar também em CBDCs. Além da regulação, eu até estou atropelando o Matheus aqui, além da regulação, Pode ir, pode ir. tem uma outra dúvida que corre bastante, que é o quê? Na visão, como vocês já são especialistas no dia a dia da stablecoin ali, vivendo isso, como que vocês enxergam a possibilidade do usuário final, das pessoas usarem stablecoins no comércio, no varejo, no dia a dia? Né? Por exemplo, um argentino, uma pessoa que vem de outro país, vem para o Brasil, e ela quer usar o stablecoin para pagar um restaurante, Uma aderência né? popular. Uma aderência popular. Como que vocês veem isso? Realmente, vocês acreditam que a regulação ali, vindo a VASP, né, chegando aqui no Brasil certinho, essa regulação toda vai fortalecer isso? Ou tem outros meios também de realizar isso? Ou então estimular fintechs? Vocês também fazem algum trabalho com outras empresas para poder viabilizar esses negócios também? Para stablecoin popular? Olha, o que você está trazendo é o desafio atual. O desafio é como tornar isso popular, acessível, porque no final do dia, a pessoa já está acostumada a trabalhar com dinheiro, ela não está preocupada se o dinheiro é em papel ou se eu fiz um Pix, Sim. correto? Sim. Então ela não está preocupada se era uma stablecoin ou se era um fiat. O que eu quero é comprar, adquirir um serviço, fazer a troca necessária. Então ela não está preocupada, igual a gente em casa, a gente dá descarga e não quer saber para onde vai. Ora, a água está limpinha, tudo certo. É a mesma coisa, o cliente tem que não quer se preocupar com isso, ele quer consumir isso. Então a nossa visão da Onda Finance é como vamos dar esse acesso? Como vamos dar esse acesso? Então, respondendo a sua pergunta, é possível? Hoje já é possível. Você já encontra e-commerces que aceitam pagamentos em cripto, de forma regulada, porque ele precisa depois fazer o off-ramp, eu pago em cripto. Como é que é o pagamento em cripto? Eu abro um site de pagamento, aparece um checkout, além da opção lá de cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto, vai estar lá cripto. Ao clicar em cripto, ele vai usar um serviço de checkout cripto. Ao passo que o cliente vai ter que ter o quê? A base da cripto, que é a carteira digital. Então eu poderia colocar muito bem lá a minha operação como conectada a esse checkout, o meu cliente, usando a estrutura que ele já tem em stablecoin, ele entra naquele site lá, americano, sei lá, qualquer site, clica lá em cripto, faz o pagamento, sai da minha carteira aqui, sai do dinheiro dele a cripto. Já é uma forma possível hoje, eu já consigo fazer isso hoje. A gente atende, sim, também a terceiros, vamos dizer assim, né? Parceiros, third Certo. parties. Né? Então eu tenho uma operação onde eu tenho
APIs disponíveis, APIs disponíveis para que eles se conectem e ofereçam os nossos serviços dentro das soluções dele, como fosse o Open Finance, como se fosse o Embedded Finance, que é onde a gente entende, no nosso caso, que faz bastante sentido, que é incluir o nosso serviço dentro de um outro serviço, não necessariamente financeiro. É o one-stop shop completo. É um one-stop shop completo. Então, o meu parceiro pode vir uma fintech, vem e nos procuram bastante, tem fintechs hoje. Nós temos mesas de operações dentro das fintechs usando a nossa parceria através de um white label. E a gente está preparado também. Na verdade, a onda surgiu assim, tá? Caramba. A ideia era fornecer só a API. Aí quando eu cheguei lá no cliente, falei, pô, compra minha API, cara, ela já faz isso, 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 isso. Aí o cara falou, mas onde é que ela Mas roda? e a tela? Não, tudo bem, ele tinha a aplicação dele. Realmente esse é um grande problema, mas eu não faço front, né? Apesar de eu entregar um white label. Mas eu cheguei lá com a API e o cliente falou assim, mas quanto você já rodou nessa API de volume? Eu não rodei nada, não. Eu tô trazendo você para você poder rodar. O dia que você estiver rodando algum volume, você volta aqui. Aí eu cheguei pro meu sócio e falou, cara, nossa estratégia vai ter que mudar? É. Vai mudar para quê? Vai mudar pra gente montar a onda. A onda vai ter que ser banco, ou vai ter que ser pelo menos essa operação financeira, Sim. essa conta internacional. E aí começa toda essa história que eu comentei com vocês. Então, na verdade, era uma tecnologia que eu não iria conectar o cliente ao sistema financeiro, ele teria que correr atrás da licença, ele teria que procurar vocês aqui para tentar estabelecer o seu caminho e usar a minha infraestrutura apenas para conectar a tecnologia. Hoje não. A Onda, que hoje já processa mais de 100 milhões de dólares por mês, acabou se tornando o nosso primeiro case. E é o maior hoje dentro da estrutura, é a Onda, e a gente acaba olhando e atendendo ainda nossos parceiros, mas a gente tem um olhar muito carinhoso aí pela Onda, a gente lança as inovações primeiro na Onda, testa essas inovações e disponibiliza depois para os nossos parceiros via API ou white label que ele tenha com a gente. Hoje um cliente inicial para vocês, uma fintech, nesse ramo de fintech, até para quem está assistindo aí, tem bastante fintech assistindo a gente. Qual que é o nicho, assim, qual que é o perfil de fintech que vocês atendem? Ela tem que ter uma operação mínima rodando, um ticket, um TPV, né, mínimo, ou não? Ela pode ser uma startup iniciante que acabou de, tá lá, CNPJ acabou de abrir, está começando ali com o mercado como gateway de pagamento, algo nesse sentido. Então, qual o perfil de cliente mínimo que vocês começam a atender? Nesse segmento também, pensando em APIs, né? Ótimo. Eu não faço o trabalho direto do consumidor. Eu não tenho um Sim. banco para uma pessoa CPF, né, um B2C. Não atendo diretamente ao consumidor. Então, eu atendo as third party, meus parceiros de negócio, corporate, que são empresas, como eu comentei, as middle market, que precisam desse serviço financeiro de internacionalização. E eu posso atender, então, também as fintechs e outras empresas que queiram consumir os nossos serviços. E aí eu tenho, no máximo, no limite aqui, a parte private, que é serviços private para clientes private, que aí sim são indivíduos de alta renda, Ah, que precisam e têm necessidades específicas, e nós fazemos um trabalho muito personalizado de atender family offices, hedge funds, que precisam fazer operações muito bem personalizadas, globais. Quando você chega numa fintech, ou no tipo de cliente que vem operar comigo, desde que ele seja uma empresa, eu preciso atender só a empresa, eu não atendo indivíduo, legal. e passe no meu compliance, se ele começou ontem, se ele começou de manhã, obviamente ele vai entrar dentro de um processo de limites que vai se abrindo à medida que ele vai rodando, mas fica à vontade, bate na nossa porta, Opa, pode vir que então, a gente atende, entendeu? Então, clientes que já estão, por exemplo, fintech já tem o banco. A fintech já está atendendo, talvez, o pequeno importador. E o pequeno importador, ele compra, sei lá, 5 mil dólares. Acho que era aí que você queria chegar, né, Charles? exatamente, é isso. O pequeno importador, ele compra 5 mil dólares. Se ele chegasse diretamente como importador para transacionar comigo 5 mil dólares, só eu não vou transacionar, eu transaciono grandes volumes, que Aham. começam a partir de 10 mil dólares, Legal. ok? Então essa empresa, essa fintech que atende esse cliente, ela poderia então, ok, então eu vou concentrar isso, Sim. Beleza. vou fazer isso através da Onda e vou devolver esse ativo para o meu cliente ou fazer para ele um pagamento internacional através da Onda Finance. Então, ele concentra e acaba fazendo uma transação comigo superior a 10 mil dólares. Então, não tem limite, a não ser esse limite que ele vai ter que fazer uma transação comigo. Na verdade, ela também não é limitada a 10 mil dólares, porque eu sou uma pessoa que não pode fazer menos de 10 mil, eu posso, ok? Então, tem clientes que começam, ok, eu vou fazer 1 milhão de dólares com você por dia, porém, eu vou começar com 5 mil, com 2 mil, com 3 mil, eu vou criar essa confiança, é isso mesmo e tal. Então, a gente atende também, é muito mais o perfil do cliente, mas a gente está aberto a todos e quaisquer clientes que batem na porta, né? Caramba, hein, Charles?
Eu sou o carrasco aqui, Nilton. né? Eu que dou aqui o toque pro bloco final. A gente tá encaminhando pro bloco final. E, Charles, eu queria deixar um abraço aqui pro Wagner, Pontual Studio, que nos atende Opa, tão bem. pontual, ponto digital no Instagram, é isso? Exatamente. Então, se você quer ter um podcast, se você quer compartilhar dessa estrutura, procure o Wagner, procure a Pontual. São câmeras de extremamente uma qualidade impecável, o áudio, toda a estrutura é completa. Então, procure o Wagner, procure a Pontual, você vai ter um podcast de qualidade igual o nosso. E, Nilson, eu queria que você deixasse um recado final, porque quando a gente fala. Posso cortar como sempre aqui? Toda vez que você chega nessa parte aí, Corte. tem mais uma perguntinha aqui, ó. E o que você diria falando ainda para os empreendedores ali, porque para as startups, fintechs, é caro ela conseguir também usar toda essa estrutura. Não precisa falar de valores, porque é claro que vai depender do business, do BP dele, né? Mas às vezes eles acham que trabalhar globalmente é Perfeito. caro. Né? Será que é burocrático? A gente sabe que é, porque a burocracia faz parte da segurança, que você bem colocou. Então, de parabéns aí pelo todo esse processo de compliance, toda essa análise de risco que vocês fazem. É de empresa sim que o mercado brasileiro precisa, o mercado global precisa, né? Porque a gente vê muito amador trabalhando por aí, colocando em risco, problemas acontecendo no mercado Causando no financeiro. sistema. Né? E isso gera o quê? Gera desconfiança, né? Porque a gente falou muito, a palavra-chave do episódio hoje é confiança, cara. Confiança. Você falou, isso gera desconfiança, e gerando desconfiança assusta quem? O usuário final. Se o usuário final não aposta naquela ideia da stablecoin, de usar, etc., você pode ter a melhor solução do mundo que isso não vai vingar. Nunca vai cair no dito popular, né? Então, recado para as fintechs, né, que não entrarem nesse mercado e estão analisando os BPs deles, né? Será que faz sentido eles entrarem? Que precisem fazer remessas internacionais? É muito caro para isso, além da burocracia? Como que a Onda também facilita tudo isso, né, para eles? É complexo, porque você tem que ter compliances multirregionais, você tem que entender de onde o dinheiro está vindo. É caro você ter que implementar essas soluções. Então, as soluções de tecnologia, as soluções de compliance, elas não geram dinheiro, né? Elas são apenas protetivas ou protetoras da operação. A nossa app tem um nível de serviço hoje de segurança que a gente está implementando chamado perfil do device. Não é mais o device ID só para dizer que o celular é o seu celular durante a transação. Agora eu tenho que ter ali qual o perfil de uso desse device. Então, eu tenho segurança também antifraude dentro da minha plataforma. Então, regulatório, antifraude, a parte de tecnologia que você precisa implementar, a parte de licenças são caríssimas, licenças Sim. internacionais são caríssimas. Realmente é caro. Porém, é para isso que nós surgimos. A gente veio então e falou, ok, eu vou acumular e trazer isso para dentro de casa e entregar de uma forma mais fácil para o meu cliente. Então, ele não precisa se preocupar em ter o regulatório, atender uma questão regulatória para ele poder mandar o dinheiro. Desde que ele passe no meu compliance, que eu sei que aquela transação é oficial, eu vou fazer todo esse trabalho aqui para ele. Então, no final do dia, quer entrar no mundo de utilizar stablecoin ou de trabalhar no mercado internacional como uma fintech, você tem que se preparar, porque se trata de regulamentações, né, de múltiplos países, então é uma questão muito de estudar, mas existe sim outros fornecedores que vão fazendo parte a parte desse processo. Apenas pagamentos cross-border, você tem alguns fornecedores para fintechs. Apenas a parte de OTC, você tem alguns fornecedores nesse sentido. Apenas o multimoeda, também tem. E é complexo conseguir um multimoeda em funções de licenças e por aí vai. Agora, com isso tudo, inclusive trade finance, investimento, aí são poucos. Aí a Onda Finance é um dos destaques nesse sentido. Eu posso utilizar uma Ripple no serviço de pagamento, isso não incomoda o meu business, porque o meu business não é ser uma empresa de tecnologia para pagamento cross-border, é facilitar as empresas a chegarem a essa internacionalização. Então a fintech sim é possível e é muito mais barato quando você encontra essas empresas que te fornecem parte desse serviço. E, obviamente, ter muito conhecimento de tecnologia, porque você precisa integrar tudo isso dentro de uma série de regramentos técnicos que permitam a sua operação funcionar devidamente. Perfeito? Respondido? Respondidaço aqui. Uma aula de produto também. Não, outra masterclass, cara. Com certeza. Masterclass. Então, Parabéns. Nilton, agora a gente caminhando pro bloco final. Queria que você deixasse um recado para todo mundo que está acompanhando até aqui, porque assim, quando eu falo de stablecoins, falo de remessa internacional, saindo dos grandes players ali dos clientes ali que fazem grandes remessas, mas a gente também trabalha muito na democratização. Então, quando eu quero fazer uma remessa, ainda que seja pequena, né, frente a grandes players, mas eu não consigo me concentrar extremamente em um único ambiente, né? Eu faço a remessa ali para determinado país que eu vou viajar, por exemplo, então eu não estou preso a fronteiras. Eu queria que você deixasse um recado, olha, stablecoins, de fato, assim, é uma democratização
e você não precisa de fronteiras, você consegue ultrapassá-las sem grande prejuízo. Exatamente. A mensagem que eu deixo não só para o cliente como empresa que queira internacionalizar, para a fintech, mas para todo cidadão em si, é que o mundo está mudando. As tecnologias estão mudando. O acesso ao dinheiro está ficando sem fronteiras. A stablecoin, ela é, de certa forma, a forma mais, o método mais fácil de você atingir essa democratização de acesso a esse dinheiro e, ao mesmo tempo, permitir com que isso amplie a capacidade que você tem de gastar, de pagar, de investir. Globalmente, o acesso era muito mais difícil. Então, a stablecoin, em geral, ela é a evolução de como o dinheiro vai ser utilizado. Já foi papel, já foi cartão, físico, plástico, agora está indo realmente para o digital. Então, a mensagem é, não tenham receio, procurem quem é estabilizado, quem tem uma proposta muito mais controlada e segura, que é o caso da Onda Finance, que a gente tem bastante trabalho em manter esse regulatório e essa compliance completo. E fique à vontade para rodar os negócios do mundo, porque as oportunidades estão surgindo, são muitas oportunidades que estão surgindo em torno da stablecoin. Charles, recado final? Cara, acho que o recado final aqui, ó, deixar uma lembrança aqui pro Nilson. Claro! Nilson, isso daqui a gente sempre entrega para os nossos convidados. Isso daqui é nosso baralho personalizado. Que bonito. Quando você estiver aí num momento de descontração, Rapaz, que bonito. seja aqui em São Paulo, seja em Minas, tá? Leve com você esse baralho que fica de recordação. Aí, Renato, Aí. a gente tem lá na Onda, nós temos $1, Agora- 100 dólar em ouro, né? Dentro de uma Ó, plaquetinha. legal, então. Convido vocês a visitarem a gente lá na Onda. Não sei. E é exatamente parecido com isso, só que é uma nota real em ouro, Caraca, que que legal. fica dentro de um plásticozinho. Então fica à vontade lá para vocês conhecerem. Obrigado, cara. Achei muito legal. Achei muito legal mesmo. Parabéns, que ideia bacana. Ó, cara, Agora eu vou forma poder de... distribuir. Tá, deixa distribuir. Pena que não é o STT, né? Não é cripto, não é stablecoin ainda. Ainda não, cara. Obrigado, Nilson, pela masterclass que você trouxe aqui. Esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, que tirou muita dúvida minha também, cara. Foi incrível, cara. Foi Não, eu maravilhoso. aprendi muito, eu fiz aqui, enquanto você estava falando, eu estava fazendo as observações aqui. Eu quero ter uma parte 2, tá? Acho que tem muito papo Com o seu pra gente sócio, hein? conversar. Eu trago Com ele o seu aqui, com sócio. certeza. Trago ele Tem aqui. muita coisa pra Renatão, gente vamos vir conversar. aqui. Espero que quando você venha, a Onda Finance esteja 3 vezes maior, tá bom? Desejo tudo de bom pra você, pra sua família, pro pessoal que tá de casa, que Também. acompanhou até agora, tá bom? Banqueiros e banqueiras, olha, pegue esse episódio aqui, encaminhe esse episódio para aquele teu amigo que tá sofrendo com Swift, com transferências internacionais, cross-border, não sabe mais o que fazer, com um batendo monte de cabeça, taxa. calculando taxa pra lá e pra cá. Você trabalha com grandes valores, é a Onda Finance, cara. Procura aqui. Foi Exatamente. maravilhoso. Nilson, mais uma vez foi um prazer. Pessoal que tá de casa, enquanto batemos das regras... Ó, antes, quer mandar um Opa! abraço? Quero mandar um abraço, sim. Quero mandar um abraço para todo mundo da Onda Finance, todo mundo que trabalha com a gente lá, nossos sócios, nossos funcionários são fantásticos, é isso Família. que existe. E para minha família, né? Para minha querida Aline, para minha Aê! querida Olivia. Olivia é a minha filha, né? A Aline é minha esposa. E é isso, cara. Obrigado, tá? Obrigado por mesmo. ter vindo, Foi cara. bem Foi divertido. incrível. Com certeza vai ter a parte 2. Fica à vontade, tá bom? Perfeito. Agora sim, Matheus. Beleza, gente. Então, enquanto batemos das regras, O Bancão entrega a solução. A solução de hoje foi stablecoins, tudo sobre cross-border, tudo que você quer ver nesse episódio aqui. Masterclass. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, tchau.